A Bíblia é um livro sagrado, que contém informações valiosas. Mas será mesmo que, sendo escrita há milhares de anos, ela já apontava sobre a criação da inteligência artificial e dos seus potenciais riscos para a humanidade? Bom, a Bíblia em si não menciona explicitamente a inteligência artificial como a conhecemos atualmente, pois foi escrita há muitos séculos, antes mesmo da existência da tecnologia moderna. No entanto, algumas interpretações e analogias podem ser feitas com base em trechos e profecias bíblicas. Um exemplo comumente citado é o livro do Apocalipse, especificamente o capítulo 13, que fala sobre a besta e o falso profeta. Alguns estudiosos e teólogos têm interpretado essas descrições como possíveis referências simbólicas à tecnologia avançada e à influência enganadora que ela pode exercer sobre a humanidade. Já o capítulo 9 do livro do Apocalipse descreve um exército de 200 milhões de soldados que nos tempos finais mata 1/3 da humanidade. E no vídeo de hoje, vamos descobrir a possibilidade desse exército ser controlado pela inteligência artificial. Então já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Mas antes de iniciarmos, quero te apresentar o AlphaPod Pro, o fone Bluetooth mais completo e com o melhor custo-benefício do mercado, possuindo design único e exclusivo, um som de qualidade premium e uma bateria que dura mais de 7 horas sem precisar recarregar. Além disso, ele é à prova d'água e sua case serve como power bank para você carregar seu celular. E o melhor é que você pode adquirir ele hoje mesmo na loja Cloud Importados. E utilizando o cupom ELONBRASIL10, você ganha um super desconto. O link está logo abaixo na descrição. Em Apocalipse 9, dos versículos 13 ao 21, é descrito um exército de 200 milhões, e como ele seria. Nos versículos 15 e 16 diz assim: "E os 4 anjos foram soltos, os quais estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens." O trecho prossegue descrevendo a visão que João teve de uma grande cavalaria, cujos uniformes tinham cores vivas de vermelho ardente, azul e amarelo enxofre. Esses cavalos, segundo João, possuíam cabeças semelhantes e suas bocas eram de fogo, fumaça e enxofre. Eles representavam 3 terríveis pragas, que juntas exterminariam 1/3 da humanidade. Para traçar paralelos com a tecnologia atual, essa representação bíblica poderia ser interpretada como um grande exército de drones. Considerando a capacidade destrutiva dessas máquinas, podemos exemplificar essa possibilidade com uma notícia de 26 de abril de 2022. O exército dos Estados Unidos realizou um teste com o maior enxame de drones já registrado. O artigo informa que, em 2022, o exército americano previa lançar um enxame de 30 drones sobre um deserto. Naturalmente, essa é a informação divulgada ao público, mas podemos supor que outras atividades envolvendo números muito maiores de drones podem estar ocorrendo sem divulgação pública. A capacidade independente dos drones é inquestionável. Em 2 de julho de 2021, um evento na China utilizou um número recorde de 5.200 drones. O espetáculo de como esses drones operam em perfeita sincronia poderia ser comparado à visão descrita em Apocalipse 9. O versículo 19 destaca que o poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois a cauda deles era como de cobra, e com a cabeça feriam as pessoas. Essa descrição de cauda e cabeça que causam danos pode ser interpretada de forma metafórica como um drone equipado com um sistema de mísseis ou algum tipo de dispositivo que cause estragos. Se considerarmos a hipótese de ser uma inteligência artificial com intenções de dominar o mundo e causar danos à humanidade, e essa inteligência artificial conseguir controlar os sistemas de internet ao redor do globo, o número de 200 milhões de soldados poderia ser facilmente alcançado. Em 2021, por exemplo, estimou-se que havia 22 bilhões de dispositivos conectados via Wi-Fi. O Google, uma das maiores empresas que opera na internet, curiosamente adota o lema "Don't be evil", ou não seja mal. Isso é intrigante dado o contexto. Agora vamos te mostrar um trecho de uma entrevista com o CEO do Google discutindo esse tópico. Google's motto at its inception was "Don't be evil," but Sundar Pichai has modified that a little bit. Don't be evil is still a driving value of the company? Yes, and we have a more nuanced view of it, which is like, how do you do the right thing and what is the responsibilities that come with it? So it's a lot more of a nuanced view, but it underpins how we think about things. O Google recentemente lançou uma IA para bater de frente com o ChatGPT, chamado Bard, e esperamos que eles continuem a seguir o lema "não seja mal". Há 5 anos atrás,
o portal de notícias New Bytes Global destacou claramente os possíveis perigos da inteligência artificial e como essa tecnologia poderia assumir o controle de milhões de dispositivos, causando danos reais à humanidade. Facebook has enacted an emergency shutdown of 2 artificial intelligence programs. The social media giant leapt into action after it discovered the 2 programs were writing their own code. At first they thought it was simply gibberish, but they soon realized the programs had invented their own language and were actually talking to each other. Stop it. Stop it. No, Sam. The plug has been pulled on the operation, but the company admits they have no idea what the 2 robots were planning. E se a inteligência artificial começasse a realizar atividades como desenvolver suas próprias linguagens e trocar informações sobre tópicos desconhecidos? A todo incidente que você assistiu, ela poderia concluir que os seres humanos estão se tornando obstáculos para o seu progresso. Tal cenário poderia culminar na realização da profecia em que 1/3 da humanidade seria exterminada. Outra possibilidade é que, se a inteligência artificial fosse implantada em sistemas automatizados e fábricas ao redor do mundo, ela poderia decidir interromper a produção dos itens para os quais foi programada e começar a construir máquinas que formariam esse exército de 200 milhões. Constellation Brands, the maker of beers Modelo and Corona, is growing at lightning speed, and it's keeping pace with the market thanks to robots. Our brew house is fully automated here. And frankly, we run each shift with 6 people. We've got 58 robots. Conforme a tecnologia avança, observamos um crescimento contínuo das fábricas automatizadas ao redor do mundo e trocar informações sobre tópicos desconhecidos. A todo incidente que você assistiu, ela poderia concluir que os seres humanos estão se tornando obstáculos para o seu progresso. Tal cenário poderia culminar na realização da profecia em que 1/3 da humanidade seria exterminada. Outra possibilidade é que, se a inteligência artificial fosse implantada em sistemas automatizados e fábricas ao redor do mundo, ela poderia decidir interromper a produção dos itens para os quais foi programada e começar a construir máquinas que formariam esse exército de 200 milhões. Conforme a tecnologia avança, observamos um crescimento contínuo das fábricas automatizadas ao redor do mundo. Já existem fábricas automatizadas na China, onde as operações são totalmente controladas e conduzidas por máquinas. Se a inteligência artificial assumisse o controle dessas fábricas e decidisse montar um exército de 200 milhões, isso não estaria fora de cogitação. Curiosamente, algumas pessoas parecem não reconhecer os potenciais perigos de robôs e inteligência artificial assumindo o controle e o risco que eles podem representar. No mês passado, em Nova York, robôs começaram a ser usados para vigilância nas ruas da cidade. Entre eles está o cão da Boston Dynamics, além de 2 grandes robôs em formato oval, equipados com câmeras e microfones para patrulhamento. Isso pode ser apenas o começo de uma tendência que leva a tecnologia assumindo funções de controle, patrulha e possivelmente até agindo com força contra a humanidade. A ideia de que a inteligência artificial e a tecnologia podem criar um exército de 200 milhões é apenas uma das possibilidades. Paralelamente, pode-se pensar em um verdadeiro exército de 200 milhões de pessoas prontas para travar uma guerra que levaria à morte de 1/3 da humanidade. É interessante lembrar que, quando essa profecia foi escrita, cerca de 1900 anos atrás, a população mundial não chegava a 200 milhões. Parece loucura imaginar um exército cujo número seria maior do que a população global da época. O autor do Apocalipse certamente não tinha noção precisa da população mundial, tornando a ideia de um exército de 200 milhões algo inconcebível. Essa afirmação aumenta a importância da profecia, pois um número tão elevado como 200 milhões não seria escolhido aleatoriamente. Seria equivalente a alguém afirmar hoje a existência de um exército de 20 trilhões, um número que desafia a lógica, tendo em vista uma população global de aproximadamente 8 bilhões. Atualmente, existe facilmente a possibilidade de exércitos humanos de diferentes nações se unirem e formarem uma força de 200 milhões. Com o atual estado do mundo, essa profecia poderia ser realizada de várias maneiras diferentes, seja através de tecnologia ou mesmo através da própria humanidade. Isso sugere que o tempo para o cumprimento dessa profecia está se esgotando.
A história mostra que, muitas vezes, são as ações humanas que representam as maiores ameaças à nossa própria espécie. Portanto, é fundamental que a sociedade esteja atenta e tome medidas para garantir que a inteligência artificial seja uma ferramenta a serviço do bem comum. As pessoas que falam sobre esse assunto estão muito envolvidas e têm acesso a informações mais avançadas do que o público em geral. Eles estão cientes de que a inteligência artificial pode ter consequências sombrias no futuro. No entanto, é difícil interromper a rápida evolução da tecnologia, e há novos produtos e avanços em inteligência artificial surgindo a cada semana. É importante avaliar cuidadosamente os possíveis impactos dessa tecnologia e garantir que sejam estabelecidos protocolos e regras para sua utilização, a fim de evitar um possível desastre. Mas e você? Você vê algum sentido nessa teoria de que esse exército pode ser controlado pela inteligência artificial? Deixe a sua opinião aqui nos comentários e até o próximo vídeo.